Olá, doutores, doutoras, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, sejam todos bem-vindos para mais um encontro de Direito Coletivo do Trabalho. Nós estamos vendo em Direito Coletivo do Trabalho sobre a estruturação do sindicato, não é isso? Então, a nossa ementa, pela ementa nós já tratamos de Direito Coletivo do Trabalho, liberdade sindical e organização sindical. Estamos finalizando a organização sindical, ok? E como a matéria, de certa forma, ela é pequena também, a ementa, então nós vamos tratar posteriormente o conflito coletivo de trabalho, tá? E negociação coletiva. Depois nós vamos para a segunda prova, o que se der para a gente é dar e deixar só um acordo, só um tema, né? Nós podemos deixar na ementa só convenção e acordo coletivo de trabalho, greve e lockout. Por quê? Aí dá para tratarmos, porque a prova provavelmente será no dia 30 desse mês, então nós teremos outros encontros, aí dá para tratarmos sobre conflito coletivo, né, de trabalho e negociação coletiva, ok? Então vamos andando, vamos seguindo aqui. Nós vimos no encontro anterior, estávamos falando sobre a estruturação, a liberdade, né, que o sindicato tem. E vimos agora, vamos ver aqui nesse slide, que ele vai tratar sobre os princípios, ok? Vamos aqui para a tela para vocês terem uma ideia. Os princípios, como se sabem, eles são comandos jurídicos instigadores e não meros receituários idealísticos e programáticos. Por isso, esses dois princípios do direito coletivo do trabalho determinam ao ordenamento jurídico que confira consistência ao conteúdo e objetivo normativo neles enunciados. Ou seja, que a ordem jurídica estipule garantias mínimas à estruturação, desenvolvimento e atuação dos sindicatos, sob pena de estes não poderem cumprir com seu papel de real expressão da vontade coletiva dos respectivos trabalhadores. Professor, o que esse slide está tratando? Ele está dizendo aqui o seguinte, que os princípios, eles não é receita pronta e acabada. Ele está dizendo que ele precisa, de certa forma, serem seguidos, mas como todo princípio, ele surge com o objetivo de suprir uma lacuna, ou de dar uma fundamentação, ou dar uma estruturação a uma decisão. Nesses dois princípios aqui que nós estamos falando que é a liberdade, tanto a liberdade associativa quanto a organização associativa. Por que eu estou dizendo associativa? Porque tanto o sindicato também ele é uma associação, tá? São grupos de pessoas que se reúnem para lutarem por um objetivo comum. E aí são estruturados esses princípios. Então esse princípio ele não quer dizer que tem um programa certo, adequado para se seguir. Não. Esse princípio, ele vai ter ou vai ser uma receita pronta e acabada. Não é como o bolo, uma receita ideal, não. Tem um princípio e esses princípios eles vão instigarem, tá? Instigarem simplesmente as ideias, tá? Do direito coletivo. Eles vão facilitar, eles vão dar uma fundamentação melhor ao sindicato. Por quê? Porque se tirarem esses dois princípios, essa liberdade que o sindicato tem, essa autonomia do sindicato, como nós já vimos em aulas anteriores, vai surgir o quê? Vai surgir uma interferência, tanto do meio político, tanto do meio econômico, e isso vai, por demais, dificultar a vida dos associados. E agora? Confia consistência ao conteúdo e ao objeto normativo neles enunciado. Ou seja, a ordem jurídica estipule garantias mínimas à estruturação. A estruturação de quê? Que esses princípios, essa liberdade sindical e essa liberdade que o trabalhador tem de manter-se filiado ou não, isso vai garantir, vai dar uma estruturação, uma organização ao sindicato. Por que o sindicato precisa ter essa organização? Porque nós vamos estar falando aqui que a qualquer momento nós teremos desavenças entre as decisões tomadas tanto pelo empregado como pelo empregador. E o sindicato tem essa função de negociar.
O sindicato tem essa função de facilitar, né, a vida tanto do empregado como também do empregador. Por quê? Mas também não pode ficar à mercê, né, do empregador para que, ou por uma razão qualquer, aquele funcionário que for sindicalizado também, para que ele não possa temer, para que ele não possa, de certa forma, ser ameaçado por conta desse poder que tem o empregador. Então, você vai sindicalizar, o sindicato ele tem que ter uma estrutura, ele precisa te dar uma sustentação para que você possa assumir esse papel, para que o sindicato possa exercer a sua função sem que haja interferência ou que seja intimidado por qualquer que seja dos órgãos ou qualquer das entidades. Porque esta é uma associação que ela possui, como nós já vimos, ela possui uma liberdade sindical, ela possui uma liberdade, ela possui organização, ela que vai traçar, né, a forma de atuação dentro do sindicato, ok? E agora precisa ter um certo respaldo do sindicato, por isso que ele precisa ser, de certa forma, estruturado e para que ele possa cumprir o seu devido papel e podendo assim atender à vontade coletiva dos respectivos trabalhadores. Então é isso que esse slide imenso aqui ele vem nos trazer, falando da estruturação do sindicato, falando da liberdade sindical, falando que ele precisa dar uma segurança a todo aquele que resolver ser sindicalizado ou participar de uma chapa para tornar-se membro de um sindicato, membros da diretoria sindical e não ser ameaçado por parte do empregador. Então o sindicato vai dar, e isso tem esses respaldos, inclusive na Constituição Federal, que nós vamos ver daqui para frente, ok? Então o princípio ele dá uma fundamentação, o princípio ele dá uma estruturação, uma forma de fundamentar o modelo ou da forma como o sindicato vai atuar sem sofrer interferências de terceiros. Então, já que nós estamos falando da liberdade, veja para esses outros slides aqui, nós estamos falando dessa liberdade, dessa estruturação do sindicato e essa conservação, né, do direito, de conservação do direito do empregado, nada melhor do que uma garantia provisória de emprego. Para quem? Quem vai ter essa garantia? É qualquer pessoa? Não. Eu sou um profissional liberal, eu vou ter uma garantia provisória de emprego? Como? Não. Para que você tenha uma garantia provisória de emprego, é necessário que você exerça algum cargo dentro, por exemplo, do sindicato que nós vamos ver agora, e que você trabalhe ou que você tenha registros, né, em sua CTPS. Então vamos para o slide aqui, vamos lá. A principal delas é a vedação à dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Quem garante isso é o artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal. Esta garantia tem sido chamada de estabilidade sindical. Olha, nós já vimos que a diretoria, existe a parte que compõe a diretoria, nós vimos que existe a assembleia, que são órgãos do sindicato, e nós vimos também que existe o conselho fiscal, né? Mas aqui nós vamos tratar agora de garantias para quem? Para quem exerce cargo na diretoria do sindicato, quem participa da eleição para tornar-se membro do sindicato. Mas qual é o empregador que quer ter um funcionário teu sendo membro de um sindicato ou participando da direção de um sindicato? Então, aquela estruturação que nós vimos, ou aquela estrutura que nós vimos agora, desse binômio, que é liberdade sindical e organização sindical, isso vai dar ao sindicato
uma autonomia para que ele possa preservar a integridade ou o contrato do trabalhador. Perante a quem? Perante ao empregador. É a vedação de dispensa. Então eu sou funcionário, tenho um registro em CTPS, não é isso? Eu sou empregado. E aí eu resolvo, falo, não, eu vou candidatar-me a participar ou se tornar-se membro do sindicato. Aí eu sou eleito um dirigente sindical. A empresa não gosta. Por quê? Porque o dirigente sindical, ele vai pleitear os direitos do empregado. E aí, vai que por uma razão qualquer, o empregador, olhando para você ali, ele diz o seguinte: estou farto desse camarada, vou mandá-lo embora. Se ele for membro, ou dirigente sindical, ele não pode ser mandado embora. Esse contrato dele não pode ser encerrado. Mas, professor, e se ele resolver pagar a multa? Então, qual é o tempo, qual é o prazo que tem depois do encerramento do seu ano, ou seja, que você cumpriu o teu papel depois que você foi eleito? Aí, um ano depois, é que a empresa ou o empregador poderá encerrar o seu contrato de trabalho, poderá te mandar embora ou te demitir, ok? Agora sim, cumpriu o mandato, um ano de estabilidade, certo? Após o final do mandato, aí você tem a garantia de um ano. A CLT trata isso? Também trata, nós vamos ver daqui a pouco, mas esse é um artigo também constitucional. Ele é uma garantia, o artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal também vai dar esta garantia e vai ajudar de certa forma também a CLT, vai facilitar a vida dos trabalhadores para que eles tenham interesse em desenvolver atividades ou procurar melhorias em busca de uma coletividade, ou seja, em busca desses trabalhadores. Então, a garantia também é chamada de estabilidade sindical. Posso ser mandado embora? Como está dizendo, pode. Basta você cometer uma falta grave. Então vai ser instaurado um inquérito, tá? Para apuração de falta grave. Depois de provado ou depois de comprovado que você de fato cometeu esta falta, aí você poderá ser demitido. Mas caso contrário, você terá essa estabilidade até um ano depois do encerramento do seu mandato, ok? E aí você vai representar, se você foi eleito, né? Você vai representar toda uma categoria. Então, e o medo que o funcionário tem, né? E o medo que o trabalhador tem. Poxa, eu vou participar, vou ser membro de sindicato, vou me tornar um dirigente sindical e o empregador vai me mandar embora. Não, aqui agora você vai estar amparado diante daquela liberdade sindical, tá? E a organização sindical que o sindicato tem também por ser protegido pela Constituição Federal e bem como a CLT. Então essa é uma garantia provisória de emprego. Vamos dar continuidade aqui. Pelo texto constitucional, a garantia abrange apenas empregados sindicalizados com registro a cargos eletivos, titulares ou suplentes de direção ou representação do sindicato. Em princípio, não atingiria desse modo participante da administração sindical que não tivesse sido eleito pela respectiva categoria. O insucesso na eleição compromete, é claro, a correspondente garantia constitucional. O que está dizendo aqui? Que eu sou um trabalhador, resolvo tornar-se um dirigente sindical ou fazer parte de uma direção sindical. O que eu vou fazer? Eu vou participar de uma chapa e vai ter uma eleição. Mas existe aqueles sindicatos, ou melhor, existe aqueles dirigentes que eles não são eleitos. São dirigentes que um empregador acha e vai colocar alguém lá, de certa forma também, né? Por parte da direção, vai eleger alguém e vai colocar ele lá. Não por eleição, não pelo voto, mas sim pela, como é que se diz o povo,
pela confiança que ele tem do empregado, tá? Como diz o povo, pela meritocracia, né? Pelo mérito que ele adquire defendendo o interesse do empregador e não do empregado. E aí ele vai ser indicado por alguém para estar ali. Qual é a finalidade? É esta, ou pelo menos deveria ser. Também, se a finalidade de um dirigente sindical é preservar e facilitar a vida do empregado dentro das empresas, mas às vezes acontece de possuir uma atividade contrária, né? Mas não é o caso. Esses não terão esta estabilidade. Para ter essa estabilidade, basta você preencher o formulário, você vai ao sindicato, vai participar desta chapa, tá? E você vai concorrer a um desses cargos. À medida que você se inscreveu, mas só que tem antes da inscrição, pessoal, só que às vezes acontece que existe, sabe o quê? Umas reuniões. Ainda assim te deixa, assim um tanto quanto de uma forma inseguro, sabe por quê? Porque antes de você participar da chapa, você vai participar de reuniões. E aí o teu empregador, ele já sabe se você tem interesse ou não. À medida que você começou a participar das reuniões, você tem esta garantia? Não tem. Tá? Deixar claro que nesse momento ainda você não tem. Você só passa a ter esta garantia depois que você puser o teu nome na chapa, à medida que você fizer o registro da sua candidatura. Aí você já tem essa estabilidade. Ah, professor, mas se não for eleito? Aí a garantia dessa estabilidade, ela pode ser um insucesso, porque você não foi eleito. Mas se você eleito for, aí você vai gozar dessa prerrogativa que é do dirigente sindical. Mas quantos sindicais pode ter na empresa? Pode ter de representação os dirigentes. Quantos dirigentes? Até 7. Acima de 7, esses não terão garantia, ok? E os suplentes, professor? Os suplentes também terão. Os suplentes terão. Mas até você registrar a candidatura, você não tem a estabilidade sindical. Eu estou cumprindo o aviso, olha só. Eu estou cumprindo o meu aviso prévio. Eu sabendo, vou dar uma de esperto aqui agora, a empresa quer me mandar embora e vai ter a eleição. Já que eu participei de todas as reuniões, eu vou me inscrever como dirigente sindical, mas eu já assinei o meu aviso prévio. A empresa ainda assim poderá me mandar embora? Sim. Porque você não vai gozar dessa estabilidade, porque você já se inscreveu, tá? Sabendo que você já tinha assinado o seu aviso prévio. Mas o aviso prévio, aí onde existe uma contradição. O aviso prévio, ele não faz parte de toda a estruturação dessas verbas resilitórias, eles fazem. E aí existe uma discussão sobre o tema, tá? Mas a lei determina, a CLT determina, que se você assinar o aviso prévio e se inscrever a participar da eleição para ser dirigente sindical, ainda assim você não gozará desta estabilidade, ok? O insucesso. E se você não for eleito, também você não terá esta estabilidade. Na verdade, empresa nenhuma, às vezes a gente fala assim, empregador nenhum, vai demitir funcionário justificando a ele o motivo da dispensa. Ninguém vai encerrar o contrato de trabalho, eu vou te mandar embora, porque você, às vezes as pessoas falam, existe, como é que se diz, dano moral, dano material na empresa de trabalho. Mas o dano moral, ou o trabalhador, ou o empregador, ele cometeu um abuso dentro da empresa. Ele não precisa justificar, gente. Basta ele pagar a todas as verbas resilitórias. Ele não vai fazer no teu aviso prévio lá, ele não vai colocar no teu aviso que está te mandando embora porque por uma questão de injúria,
ou por uma questão que você é mulher e você, como mulher, vai engravidar, e aí vai dificultar porque eu vou ter que te garantir, você vai ter uma estabilidade provisória também temporária de 5 meses pós-parto, né? Depois do retorno. E aí para a empresa é difícil. Agora, por que só 7 tem essa estabilidade? Porque também não é bom para a empresa, né? A empresa tem, se ela tiver lá 20 funcionários, ou se tiver 200 funcionários, ela já tem 7 que são dirigentes sindicais, e ainda vai ter mais. E aí ela não concorda e ela não vai poder demitir esses funcionários ou encerrar esse contrato de trabalho por um longo tempo. Aí para ela também não é boa e aí também fere, né? Fere também os direitos do empregador. Então ainda bem que o texto constitucional traz no número de 7 aqui, a CLT regulamenta que são 7 pessoas e bem como os seus vices. Vamos andar, vamos tratar. Em se tratando de dirigente sindical de categorias diferenciadas, a proteção estaria restrita aos casos em que o sindicalista exerce em seu emprego atividades relacionadas à sua específica categoria. Ilustrativamente, dirigentes de sindicatos de motoristas que exercem junto ao seu empregador exatamente a função de motorista. Eu sou sindicalizado e eu exerço a função de motorista e eu vou ser um dirigente sindical defendendo a categoria, né? Naquele sindicato dos motoristas. Mas, e se eu for também, eu sou motorista, mas eu sou também professor. E existe o sindicato dos professores. Mas lá no sindicato dos professores, eu não sou dirigente sindical. O sindicato dos professores ou o professor, a escola lá da qual eu trabalho, ela poderá me mandar embora? A Facite, eu sou professor lá da Facite, a Facite pode me mandar embora? Se eu sou dirigente sindical lá dos motoristas? Claro que pode. Você não pode ser, você tem a estabilidade perante ao sindicato aqui, ou perante a sua categoria que você foi eleito. No outro, você não gozará dessa estabilidade não, tá? Então, você é garantido no emprego ou exercendo a sua função de motorista como dirigente sindical daquela categoria. Não de uma categoria diferenciada. Agora, se você conseguir ser eleito nos dois sindicatos como dirigente sindical, lógico que você vai gozar, né? Mas, se não, você não poderá ser ou você não terá essa estabilidade nos dois empregos. Pode me mandar embora? Pode. Professor, eu fui eleito dirigente sindical, tenho estabilidade? Tem. Registrei a minha candidatura, eu estava com aviso prévio. Tenho estabilidade? Não. Sou dirigente sindical de uma empresa ou de uma determinada categoria. Não sou dirigente sindical numa outra. A empresa pode me mandar embora? Pode. A do motorista você tem a estabilidade, enquanto que a outra poderá e deverá, né? E ainda assim, eu sou um dirigente sindical. Se a empresa resolver me mandar embora por conta dessa estabilidade, há casos de que só pode ser mandado embora se sofrer, né, a instauração do inquérito, se for por falta grave. Mas e se o dirigente sindical, por uma razão que quer resolver deixar a empresa, ele pode? Pode. Não é obrigado a permanecer, só que ele vai sair, vai deixar de ser dirigente sindical e terá o seu contrato também encerrado. Tá? Beleza? Então vamos andando. A estabilidade provisória enfocada elimina, é claro, o poder resilitório do contrato por parte do empregador. A restrição é significativa, somente por falta grave do obreiro. Resolução contratual. Apurada a ação judicial de inquérito e que poderá consumar a extinção do contrato do sindicalista. Quem traz isso? A garantia aonde? Na súmula 199 do STF, a OJ, que é as orientações jurisprudencial, que é de número 114 da SDI, do TST, e a súmula 379 do TST. Então, qual é a finalidade dessa estabilidade? Garantir ao empregado, no mínimo,
né, um período garantido no emprego, se porventura as decisões dele dentro do sindicato for contrária às decisões que a empresa esperava. Por isso que é bom que se tenha essa autonomia sindical e essa organização sindical estruturada para dar a esta sustentação a esse tipo de trabalhador. Mas é amparado por lei? Sim. Tem fundamentação constitucional? Tem. Então, ela é significativa. O trabalhador, ou seja, esse sindicalizado, ou seja, esse membro ou esse dirigente sindical, ele ainda assim gozará de estabilidade o tempo todo? Não. É por um tempo determinado, que é de 1 ano após o encerramento do seu mandato. Mas eu falei lá também que existe as delegacias. E o delegado sindical, ele tem, professor, estabilidade provisória? Não, não tem, tá? Ele não tem estabilidade provisória. Então vamos ver aqui o que diz a súmula. Mas antes vamos ver o artigo, tá? Vamos ver o que diz o artigo 543 da CLT, ó. Ok, aqui é o artigo na íntegra, tá? O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto ao órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido de exercer suas funções, nem transferido para lugar ou misto que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. Então, pode ser demitido? Não. O dirigente sindical pode ser transferido? Não. Ok? Salvo, ele pode ser demitido, salvo se ele cometer e for provado depois de instauração do processo, né? Se ele cometer falta grave. Tudo isso para que não torne impossível, tá, o desempenho de suas atribuições, que é do dirigente sindical, que é brigar pela classe, pela categoria, que é dos trabalhadores. E essa proteção, é claro, ela vai limitar um pouquinho o poder diretivo, concentrado, regulamentar, né, administrativo do empregador, porque ele pode e deve demitir. Ok? Vamos andando. E a súmula 197 do STF. Trabalhista, sindicato, sindicalista, estabilidade provisória, inquérito para apuração de falta grave. Isso é o que diz a súmula. Precisa ter ou precisa instaurar o inquérito para apuração de falta grave. O trabalhador ele pode ser punido 1 vez, 2 vezes pela mesma conduta, professor? Claro que não, tá? É vedado. Se você vai instaurar um processo, se afasta o funcionário por um prazo e você vai investigar e vai apurar essa falta. Mas se você aqui, ele cometeu uma falta grave, você foi lá e suspendeu ele 3 dias, você vai poder depois, agora eu já deixei ele aqui, não vou dar 30 dias não, vou dar ele 10 dias aqui. Aí ele cumpre os 10 dias. Depois que ele voltar aos 10 dias, eu vou ver se eu vou instaurar o inquérito para apurar a falta grave. Pode? Não, viu, gente? Só se pune o funcionário por uma conduta uma só vez. Não se pode punir por mais de uma. Não pode existir mais de uma punição por uma só conduta. Ok? E o que diz a OJ? A 114 do TST. Sindicato, estabilidade provisória, sindicato, estabilidade provisória, dirigente sindical, despedida, falta grave, inquérito judicial, necessidade. Então, há necessidade, se cometer uma falta grave, há necessidade de instauração de um inquérito para demitir um dirigente sindical, porque ele possui uma estabilidade provisória. Qual é a estabilidade? 1 ano, nem durante o período, não pode ser mandado embora, não pode ser transferido, tá? Ele não pode ser transferido, porque se você é dirigente de um sindical, aí eu tenho uma empresa aqui em Santana, eu tenho aqui 300, 400, 500 funcionários. Aí eu tenho um dirigente sindical aqui, eu cheguei, olhei e sei que ele está perturbando por demais. Mas eu tenho uma outra empresa aí em Santa Maria da Vitória. Vamos lá. Posso transferir ele para aí? Não. Tá? Não posso transferir.
de forma alguma, porque isso vai dificultar o exercício, tá, do dirigente. E aí, você tira, o sindicato enfraquece e a categoria vai ficar no prejuízo, já que escolheu alguém para representar ou pleitear esses direitos, ok? Em primeiro lugar, não tem considerado subsistente a proteção caso o registro da candidatura tenha ocorrido após a dação do aviso prévio pelo empregador. Ora, a mesma jurisprudência tem reprisado ao longo da década que o aviso prévio integra o contrato para todos os efeitos, mas aqui estabeleceu justificativa restrição. Se a CLT traz a garantia, se a Constituição traz, se a OJ garante, se a súmula garante, mas o aviso prévio, nós já vimos que o aviso prévio, ele é uma garantia do trabalhador. Por quê? Que se ele ainda está cumprindo o seu aviso, ele não pode registrar. Aí eles acham que aqui já fere um pouco a liberdade do sindicato. Porque essa estrutura, eles acham que quem deveria tomar esse posicionamento deveria ser o próprio sindicato e tratar sobre a temática. Mas a lei aqui, ela já restabelece. Então eles acham que essa é uma restrição, tá, ao direito de liberdade ou supressão desse direito, né, do direito de liberdade e até mesmo de associação do sindicato. Mas na verdade, se o camarada já sabia, ele pode usar tanto de boa fé como de má fé, pode estar usando. A boa fé, ela é sempre presumida, enquanto que a boa fé ela é presumida, a má fé ela tem que ser provada, mas eles não preferem instaurar inquérito para esse tipo de apuração, e aí eles simplesmente vai e faz esse tipo de restrição. Porque quando você é mandado embora, principalmente a mulher grávida, quando se aplica, por exemplo, aqui, ó, você vê como que é um tanto quanto contraditório aqui. A mulher, ela foi demitida hoje e ela tem uma estabilidade provisória, vamos ver que ela trabalhou 9 meses. Foi mandada embora, foi demitida, houve um encerramento do seu contrato de trabalho. Aí ela recebeu todas as verbas trabalhistas, viajou com o namorado, gastou parte do dinheiro e lá na praia, tranquilo, ela resolveu engravidar. Ela tem 30 dias, só que dentro desses 30 dias, o que você tem uma forma de fazer com o trabalhador, ou você indeniza ou você trabalha o aviso prévio. O aviso prévio, ou ele é indenizado ou ele é trabalhado. Aí você resolveu indenizar, mas o encerramento do contrato de trabalho dele, na verdade, a baixa CTPS, só vai ser depois que transcorrer o prazo do aviso prévio, porque todas as verbas elas se integram, inclusive, ao aviso prévio. E aí ela recebeu todas as verbas, gastou parte do dinheiro, percebeu até mais parte que parte da metade do dinheiro, meu dinheiro está acabando e eu estou grávida. Namorando naquele passeio belíssimo lá, ela resolveu engravidar. E agora o que eu faço? Engravidei, peguei o teste, estou dentro do período do meu aviso prévio, ainda que indenizado. Posso a empresa pedir a minha restituição do meu contrato de trabalho, a minha reintegração? Pode. A lei vai garantir isso a ela? Vai, tá? Se estiver dentro do prazo dos 30 dias. Aqui no caso eu estou dizendo 30 dias porque eu coloquei ela como um aviso prévio de 30 dias, tá? Menos de um ano, você tem a garantia tem direito ao aviso prévio de 30 dias. E aqui nesse caso ela enquadrou. E o que vai acontecer com uma empresa? Vai ter que contratar de volta. Se não, ela vai ter os 9 meses. Se você não quiser pegar de volta, não, ainda assim, ela vai ter 9 meses, depois vai ter aquele outro período que ela vai ficar, inclusive, de amamentação, e ainda vai ter esse outro período que ela vai ter ainda 5 meses depois da estabilidade, depois de ter voltado. Então, assim,
pensa muito no aviso, se ele vai ser indenizado ou se ele vai ser trabalhado, entendeu? Então, o aviso prévio, ele integra, mas aqui há uma restrição que está dizendo que o aviso prévio, se você já recebeu, se você assinou o aviso prévio, você não gozará desse privilégio ou dessa prerrogativa de dirigente sindical de uma estabilidade provisória de emprego, ok? Então, no próximo bloco, nós daremos continuidade e até daqui a pouco.